Aqui no estúdio da TV Mão HD, o deputado federal Pompeu de Matos, que está com um projeto aí de trazer o 14º salário para os aposentados. Como é que vai funcionar isso, Pompeu? Veja bem, na pandemia, mais de 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial de R$600, conforme a situação da pessoa era em dobro, no caso mulher, chefe de família, e receberam uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, ao ponto que ninguém recebeu menos que R$3.000, e alguns 4, 5, 6 e até R$7.000. O que o aposentado recebeu? Recebeu o que o peixe faz ali no Rio Caí. Nada, 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 absolutamente nada. E quem botou pão na mesa, boia no prato, na maioria das casas, foi o avô, a avó. Porque o filho sem renda, o neto desempregado, velhinha foram lá e seguraram as pontas. Por isso nós pressionamos muito o governo lá em 2019, ao ponto que em 2020, o governo então, o presidente Bolsonaro, ele por livre e espontânea pressão, antecipou o 13º, de dezembro para maio. Acho que foi algo positivo, a gente precisa reconhecer. Aí eu tive a iniciativa e apresentei o projeto de lei, criando então o 14º salário. Porque como foi antecipado de dezembro para maio, o aposentado recebeu em maio, chegou dezembro, não ia ter nada. Então fomos à luta. O governo não pagou. Isso foi em 2020. 2021 nós repetimos a dose. Foi antecipado o 13º, mas chegou dezembro, o governo de novo não pagou. Chegou 2022, se repetiu a mesma coisa. O governo antecipou o pagamento do 13º de dezembro para maio, mas chegou dezembro, não pagou o 14º salário. Aliás, eu acho que até o presidente Bolsonaro errou, porque ele preferiu aumentar o Bolsa Família de 400 para 600, em 6 vezes, pagou mais 6 meses, e se ele tivesse, ao invés de aumentar o Bolsa Família, que era o chamado Renda Brasil, ele tivesse pago o 14º salário, talvez até o resultado da eleição tivesse sido diferente. Porque o aposentado estava esperando e não recebeu. E o aposentado era mais eleitor do presidente Bolsonaro do que o Bolsa Família, que era mais do Lula. Era pessoa mais idosa, mais família, mais conservador, e estavam nessa esperança. Mas não deu, não veio. Acabou o presidente Bolsonaro perdendo a eleição e ganhou o presidente Lula. E mudou o governo. Mas eu não mudei de lado. Continuo do lado dos aposentados brigando pelo 14º. Tanto que nós pressionamos o Lula e, de novo, por livre e espontânea pressão, ele acabou também antecipando o 13º. Tanto que agora em maio e junho, ele pagou em 2 vezes, foi pago o 13º salário. E o 14º? Em dezembro? Não vai ter nada de novo? Quando é que vai voltar o 13º para dezembro? Uma hora vai ter que voltar. Mas para voltar o 13º em dezembro, eles vão ter que pagar o 14º. E eu vou insistir nessa luta. E eu acredito que o presidente Lula vai acabar pagando lá em 2024, 2025, antes da próxima eleição. Ele não vai repetir o erro que o Bolsonaro repetiu na eleição passada. Ou seja, a luta é justa, é meritória, porque o aposentado merece, necessita, tem direito. Muitos aposentados estão endividados no consignado. Por quê? Porque eles tiveram que segurar as pontas em casa na pandemia. Foram se endividando, fazendo consignado. Por isso que o 13º é bem-vindo. É hora do governo acertar conta com o seu principal cliente, com o seu principal defensor. Porque quem defendeu o Brasil foi aposentado lá no passado. Volte no tempo. Quem é que carregou Montenegro na munheca, nos braços? Quem é que levou o Rio Grande nos ombros? Quem é que carregou o Brasil nas costas? Tudo isso foi feito pelos aposentados, pelos trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje. E que precisam ser respeitados, mais do que isso, valorizados. E essa é a minha luta. Assim como nós acreditamos nessa luta e não vamos esmorecer, vamos insistir, persistir, teimar, quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha, vamos fazer a nossa parte. Nós temos um outro projeto muito interessante, que é agora o 13º do BPC, benefício da prestação continuada. Esse benefício é devido para aquele cidadão cuja família tem uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo, ou seja, R$320 por mês. Veja, quem é que vive com R$320 por mês? Pois essa família
que vive com uma renda per capita por pessoa de R$320 por mês, tendo uma pessoa deficiente na casa, ela tem direito ao BPC. Ou essa família pobre, como eu disse, tendo essa renda baixa, tiver um idoso com mais de 65 anos. Ou seja, são essas condições para que recebam o BPC. Resumindo, uma família pobre, ou que tenha um deficiente em casa, ou que tenha um idoso com mais de 65 anos em casa. Pois esta família, este idoso, essa pessoa com deficiência, não recebe 13º salário. Ou seja, tu, Adriano, recebe, eu recebo, que sou deputado, o funcionário público, prefeito, vereador, deputado, ministro, todo trabalhador, os aposentados, todos recebem 13º salário. Não tem ninguém que não receba 13º salário. O empresário recebe, porque ele recebe pro labore. Só quem não recebe é o BPC. E exatamente o mais pobre e o que mais precisa. Porque além de ser pobre, ele tem uma pessoa com deficiência em casa, e só quem tem uma pessoa com deficiência em casa pode avaliar o que eu estou dizendo, e eu sei porque vivi isso na minha casa. Um idoso pobre precisa de mais remédio, mais amparo, mais acolhimento, enfim, mais acompanhamento, mais estrutura para poder atender esse idoso ou essa pessoa com deficiência. Por isso que eu estou trabalhando muito essa questão desse projeto do 13º, e eu espero, se não aprovar esse ano, no início do ano que vem, nós vamos fazer virar lei para que as mães do BPC, que via de regra, quem controla isso são as mulheres, as mães do BPC possam receber o 13º salário. É a nossa luta.